Levantei, ó. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente e prestar atenção. Sai daí, Cada um no seu, filho. vai pro seu lugar. Vai pro seu lugar, né? Essa vergonha mesmo. Na aula passada nós tivemos uma dinâmica de apresentação, de quebra-gelo, para a gente poder se conhecer e iniciar o ano letivo de forma mais descontraída, leve, relax. Sempre nas primeiras semanas do mês, nós teremos atividades lúdicas, recreativas, assim, dinâmicas. Na segunda semana a gente sempre irá trabalhar mitologias, mitos e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E para começar, nós falaremos de uma das mitologias mais famosas do mundo, que é a mitologia grega. Vocês conhecem a mitologia grega? Sim. O que vocês conhecem da mitologia grega? Kratos não é da mitologia grega, é do jogo, né? Do God of War. Deus da guerra. Na verdade, na mitologia grega, Kratos, não é um herói. Agora no joguinho é um herói, né? É um pouquinho lá que... E o God of War começou com a mitologia grega e agora está misturando com a mitologia nórdica, né? Mas vamos falar hoje de mitologia grega, mais precisamente de um deus da mitologia grega, que é o Poseidon. Sabe quem é o Poseidon? Deus dos mares e oceanos. Poseidon que é irmão de Zeus. Poseidon que quando nasceu foi engolido pelo próprio pai. O pai de Poseidon o devorou. Graças a Zeus que deu um veneno para o Cronos, que era o pai de Poseidon e de Zeus, Cronos foi e vomitou. Cronos já tinha comido 5 filhos. Era a esposa de Zeus, Deméter, deusa da primavera, Hestia, oi? Os deuses gregos eles têm feições humanas. São indivíduos com características humanas, mas com superpoderes. Cronos era o deus do tempo. O tempo devora os seus filhos. Devorou 5 filhos. Era Hestia, Deméter, Poseidon e Ares. Cronos que era filho de Urano, deus do céu, Gaia, a deusa da terra. Cronos tinha 12 irmãos, aliás 11 irmãos, os titãs. Cronos era o mais novo, era o mais jovem, era o caçula dos deuses. Ele tinha 6 irmãs e 5 irmãos. Cronos, o deus do tempo, o titã do tempo, ele que no começo ali recebe a missão da mãe. A mãe dele, Gaia, pediu para ajudar ela a se livrar do pai dele, porque o pai dele era um tirano grande. Porque todas as noites o céu descia sobre a terra e abusava dela. Teve 12 filhos, e aí alguns filhos ele não estava deixando sair do ventre dela, que era debaixo da terra. Inclusive ficou 2 monstros dentro de Gaia, da terra, que é o Hecatonque, um monstro de 50 cabeças sem braços, e o Ciclope, um gigante de um olho só no centro da terra. Oi? Está mostrando o Data Show? Ué, sempre liguei a internet, com o computador desligado. Mas, né, isso é um pouquinho da mitologia, vocês podem achar isso, né? Tem imagens, tem tanto obras artísticas, quanto também desenhos aí, acredito eu, no YouTube. Tem filmes que mostram um pouco disso. O próprio jogo God of War mostra também, né? Essa relação dos deuses aí. Aí Gaia vai e chama Cronos e pede para Cronos ajudá-la. Gaia deu uma foice de diamante para o Cronos. O Cronos, com essa foice de diamante, capou o pai. O engolido do pai caiu no mar e engravidou uma concha. A concha deu à luz a Afrodite, a deusa do amor.
E aí, depois Cronos uniu-se a sua irmã, Titã Réia, começou a ter filhos com ela, ele devorava todos os filhos. O sexto filho ele não devorou porque a irmã escondeu o filho, entregou uma pedra para ele no lugar do filho. Ele devorou a pedra e nem viu. Esse filho cresceu, ficou forte e poderoso, transformou em Zeus. Ele deu um veneno para o pai vomitou os irmãos que eram bebês já estavam adultos quando ele vomitou. Juntou-se a Zeus, os olímpicos foram lutar contra os titãs, mas não tinham chance nenhuma. Zeus então pediu a ajuda de Gaia, a avó dele. Gaia foi e libertou de seu ventre os dois monstros, o Hecatombe e o Ciclope. O Ciclope fez as armas para Zeus, deu o raio, para o Poseidon deu o tridente, e para o Hades deu o elmo, o capacete da invisibilidade. E aí eles ajudaram os olímpicos a lutar contra os titãs nessa guerra, e aí os olímpicos venceram, liderados por Zeus. E aí os titãs foram aprisionados no Tártaro, no inferno, e Hades ficou vigiando eles lá, no submundo. Hades passou a ser o deus do submundo, do inferno, do Tártaro. Zeus se tornou rei dos deuses. E Poseidon vivia tretando aí. Ele queria o poder do irmão, que tinha uma inveja muito grande de Zeus. E ele queria outras coisas, era um deus muito ambicioso. E aí tinha uma cidade que estava surgindo na Grécia. Essa cidade estava querendo arrumar um padroeiro, um deus que fosse o protetor dela. Aí dois deuses foram disputar para se tornar protetor dessa cidade. Poseidon e Atena. Atena era filha de Zeus. Zeus teve um relacionamento com uma outra deusa, e desse relacionamento essa deusa engravidou. Aí Hera, que era a esposa e irmã de Zeus, ficou puta, foi e falou para os Zeus que se aquele filho nascesse, ele teria ou tomaria o poder de Zeus. Zeus, então, para não acontecer com ele o que aconteceu com Cronos e com Urano, o que Zeus faz? Transformou a deusa num mosquito e engoliu ela. Ela estava grávida. Só que não deu muito certo. O mosquito foi digerido e evacuado. Agora o bebê foi para a cabeça de Zeus, que começou a crescer. A cabeça de Zeus ficou grávida, começou a crescer, com uma dor de cabeça excomungada, cabeça muito pesada. Ele pediu ajuda para Hefesto. Hefesto, que é o deus do fogo, do vulcão, o deus das ferramentas e das armas. Hefesto foi, pegou um machado e rachou a cabeça de Zeus. Na hora que rachou a cabeça de Zeus, de lá saiu já a deusa Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, já pronta para a guerra, com seu escudo transformado. Oi? Ares também. E Atena e Ares são os dois deuses da guerra. É igual tem Eros, que é o Cupido, e Afrodite, que são os deuses do amor. Não tem deuses que são deuses mais de uma coisa. Então Atena vai disputar com Poseidon para se tornar padroeiro daquela cidade. Aí o Poseidon vai, sobe no alto da cidade, bate o seu tridente no alto da cidade e começa a jorrar água. Mas só que a água era salgada. Atena vai lá e dá o presente para a cidade. O presente de Poseidon foi uma fonte, mas uma fonte de água salgada. Atena vai lá, no mesmo alto da cidade, e planta uma oliveira, um pé de azeitona, que dá azeite, que era um alimento e um elemento muito importante para a economia dos gregos. Aí na disputa, Atena acaba vencendo, se torna a padroeira da cidade. Essa cidade recebe o nome da sua padroeira, a cidade de Atenas, na Grécia Antiga, a principal, a mais famosa das cidades gregas. Poseidon fica puto porque ele perdeu a disputa, ele vai e manda um dilúvio e destrói a cidade de Atenas. O dilúvio acontece aí em muitas situações, em muitos mitos, em muitas religiões. Inclusive tem também na Bíblia o dilúvio, né? Quem que é o personagem principal do dilúvio da Bíblia? Noé. Então, no juízo dos deuses, na hora de julgar qual presente era melhor para a cidade, Atena ganhou, Poseidon ficou puto, mandou o dilúvio, ele disputou com Atenas. Poseidon também tinha uma relação muito forte com os animais.
principalmente animais de quatro patas, como cavalos e touros. Inclusive diz que o primeiro cavalo surgiu de uma situação bem inusitada, bem estranha. O sêmen de Poseidon teria pingado numa pedra. A pedra foi e transformou-se em um cavalo, o primeiro cavalo garanhão. É umas coisas bem estranhas. Poseidon também numa das versões ele se transforma num touro, noutra versão ele manda um touro de presente para o rei Minos, o rei de Creta, e disse para o rei que ele tinha que sacrificar aquele touro. Mas o touro era muito bonito, um touro branco, grande, forte, com chifres de ouro. O rei Minos fica com dó de sacrificar o touro, porque o touro era muito bonito, e aí não sacrifica. Era para sacrificar esse touro para o Poseidon. Aí, como castigo, Poseidon faz a esposa do rei Minos, de Creta, se apaixonar pelo touro. A mulher se apaixona pelo touro, dorme com o touro, engravida do touro e dá a luz ao Minotauro. Minotauro é um monstro mitológico muito forte, com cabeça de touro, corpo humano e cabeça de touro. O rei Minos não sabia o que fazer com aquela criança muito estranha, devoradora de gente. O Minotauro se alimentava de seres humanos. Ele pede para Dédalo, um engenheiro, fazer uma prisão para poder aprisionar o Minotauro. Dédalo vai e faz um labirinto e coloca o Minotauro no labirinto. E depois o Teseu, graças à Ariadne, que dá um fio para ele vai e mata o Minotauro. Então foi assim que a Pasífae engravidou do touro de Creta, né? Tem outros deuses do mar também, como o Glauco. O Glauco era humano, mas ele comeu uma erva que fez ele se tornar imortal. Ele virou uma espécie de divindade do mar, mas um deus menor. Tem o Proteu, que também é um deus do mar, é o velho do mar. A gente aqui tem a mitologia, o velho do rio. Vocês assistiram aquela novela lá do velho do rio? Eles tinham o velho do mar, o velho sapo do mar que era o Proteu. Tinha o Tritão é uma sereia masculina. E é também uma espécie de deus, uma entidade dos mares, um protetor dos mares. Poseidon vai pregar muitas peças em Odisseu, em Ulisses. Odisseu participou da guerra de Troia, fez um cavalo de madeira e guardou os guerreiros lá dentro para vencer a guerra. Depois Odisseu fica 20 anos tentando voltar para casa de navio. E o Poseidon faz o navio dele para tudo quanto é lugar, menos para casa. E aí passa 20 anos, Odisseu, em aventuras por toda a Grécia, por todo mundo grego. Poseidon, como era um deus muito famoso, muito poderoso, com o seu tridente que provocava as ondas do mar, provocava tempestades, terremotos, maremotos, tsunamis. Então tinha muitos templos. O mais famoso é o templo de Sumi, na Grécia Antiga, dedicado a Poseidon. Então esse é um dos mais importantes deuses gregos. Junto com os Zeus ali da última geração de deuses, são os mais poderosos da mitologia grega. Compreenderam aí, pessoal? De Poseidon? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí. Oi? Dionísio. Do vinho, da cachaça.